Hoje a gente vai fazer um exercício sobre perda de carga distribuídas. Então o exemplo fala o seguinte: uma tubulação de ferro galvanizado novo de 15 centímetros de diâmetro leva 0,2 metros cúbicos por segundo de água do ponto 1 até o ponto 2. Se a pressão absoluta da água no ponto 1 é de 3 atm e o ponto 2 está aberto para a atmosfera, calcular o desnível entre os pontos 1 e 2. A distância percorrida pela água é de 41 metros. Então, coloquei aqui um desenho mostrando a tubulação, tá? E ela está inclinada, porque ele fala que ele pede para determinar justamente o desnível entre os pontos 1 e 2. E o L, tá, o comprimento percorrido pelo fluido, é de 41 metros. Bom, só que a gente não sabe se o escoamento está subindo ou ele está descendo. Tá? Então, não sei se o Z1 está acima ou está abaixo, o Z2 está da mesma maneira. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente vai utilizar a equação de Bernoulli. Tá? Então, a equação de Bernoulli está aqui. Lembrando que, quando ela é aplicada nessa forma, a gente já assume que o escoamento vai do ponto 1 para o ponto 2 por causa da conversão de sinais que a gente tem aqui nas perdas e na energia de eixo, na potência de eixo. Tá? Então, tem energia de pressão, energia cinética e energia potencial no ponto 1 e a mesma coisa para o ponto 2. Tá? Lembrando aqui que alfa é o coeficiente de energia cinética, que vale 1 se o escoamento for turbulento e 2 se ele for laminar, e esse V aqui é a velocidade média ao quadrado. Tá? Então, seria a nossa equação de Bernoulli. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a velocidade do escoamento e o número de Reynolds, para saber se o escoamento é laminar ou turbulento. Então, foi dada a vazão volumétrica e com ela a gente consegue calcular a velocidade. Então, a vazão é a velocidade média vezes a área e a área é a área da seção transversal. Então, πd2 sobre 4. Então, fazendo os cálculos, a gente chega numa velocidade da água de 11,32 metros por segundo. Com a velocidade, a gente consegue calcular o número de Reynolds. Tá? O número de Reynolds é ρVd sobre μ. Ele não falou nada da temperatura da água, então a gente assume que ela está a 20 graus, ou seja, o ρ é 998 kg por metro cúbico e a viscosidade é 1 vezes 10 a menos 3 kg dividido por metro vezes segundo. Então, a densidade é ρ, a velocidade 11,32 metros por segundo, o diâmetro em metros 0,15 e a viscosidade 1 vezes 10 a menos 3. Então, a gente acha que o Reynolds deu 1,69 vezes 10 a 6. Tá? Então, como ele é acima de 4.000, o escoamento é turbulento. Isso significa que o alfa que a gente vai usar na equação de Bernoulli é igual a 1. Bom, então o que a gente pode simplificar na equação? Tá? A gente viu que a tubulação tem diâmetro constante. Se a tubulação tem diâmetro constante e é água, ou seja, o fluido incompressível, o produto VA, tá, que é a vazão volumétrica, é a mesma para entrada e para saída. Então, como a área é a mesma, a velocidade também vai ser a mesma. Tá? E, obviamente, né, se a velocidade é a mesma, mesmo diâmetro, o número de Reynolds vai ser o mesmo, regime de escoamento também. Então, o alfa vai ser o mesmo para os dois. Então, esse termo vai anular com esse daqui. Bom, entre os pontos 1 e 2 eu não vou ter nem turbina e nem bomba. Tá? E a única perda que eu vou ter é a perda distribuída, porque eu não tenho acessório nenhum na tubulação. Então, o HL também vai ser 0. Tá? Então, sobrou isso daí da equação. P sobre ρ mais G é 1, menos P2 sobre ρ mais G é 2 é igual a HD. Bom, o que é HD? É a nossa perda distribuída. Tá? A gente viu no vídeo passado que a perda distribuída é dada por F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. F é o fator de atrito. L, muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque L é a distância percorrida entre os pontos, é o comprimento do tubo. E D é o diâmetro do tubo. E V é a velocidade média que tem aí na seção. Tá? Então, substituindo, a gente chega nessa expressão. Tá? Bom, então eu já determinei o número de Reynolds, tá? Então eu quero agora encontrar qual que é o meu fator de atrito. Tá? O fator de atrito ele é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Tá?
Então, a rugosidade relativa ela vai ser o quê? Ele falou que o material é um tubo galvanizado. Então, ferro galvanizado, eu vejo aqui ó, a rugosidade em milímetros. Tá? Importante que epsilon sobre D é a rugosidade relativa. Tá? Então, esse parâmetro ele é adimensional. Então, é importante que eu trabalhe com a mesma unidade no numerador e no denominador da equação. O mais fácil é a gente trabalhar tudo em milímetros, porque se a gente for passar 0,15 milímetros para metro, a gente pode se perder nesse tanto de zeros que tem aí. Então, 0,15 milímetros dividido por 150 milímetros de diâmetro. Então, a razão entre esses dois me dá 0,001, adimensional. Bom, para encontrar o valor de f, eu tenho ou o ábaco de Moody ou a equação de Colebrook. Tá? Para qualquer um dos dois, eu preciso do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, meu f deu, eu chegando qualquer um dos dois, eu vou encontrar um valor de 0,0198. Tá? Eu fiz esse cálculo usando a equação de Colebrook usando HP. Tá? Mas eu poderia ter usado a ábaco, eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, aqui ó, eu tenho o meu número de Reynolds, ele deu 1,69 vezes 10 a 6. Tá? Então, esse aqui é 1 vezes 10 a 6, esse aqui é 1,5, então uma linha mais ou menos aqui, 1,7 vezes 10 a 6. Tá? Então, eu tracei uma linha vertical passando pelo número de Reynolds. Qual que é o segundo passo? Achar a rugosidade relativa. Então, a gente viu que é 0,001. Então, essa linha vermelha que eu coloquei aqui, ó. O ponto de encontro dessas duas é justamente, eu trago para a esquerda aqui e acho na ordenada aqui do lado esquerdo. Tá? Então, olhando por esse gráfico, deu 0,02, que é bem próximo do 0,0198, até porque a linha aqui é tão grossa, né, que elimina qualquer casa decimal que tivesse aí na terceira casa. Então, vocês podem ver que deu o mesmo resultado. Então, o que eu tenho que fazer agora? É jogar os meus valores, tá? Porque eu tenho que P1 sobre ρ mais GZ1 menos P2 sobre ρ mais GZ2 é igual a FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Então, foi dada a pressão na entrada, ponto 1, a pressão na saída, no ponto 2, ele fala que ela descarrega para a atmosfera. Ele quer saber o desnível Z1 menos Z2, então para isso a gente precisa do lado de cá também. O F a gente calculou, que foi 0,0198, L é o comprimento percorrido, tá, que ele dá no enunciado, D o diâmetro e V a velocidade que a gente calculou também. Então tá tudo aí já. Então, a pressão 1 é uma pressão absoluta. Tá? Então, ele me fala que a pressão absoluta é 3 atm. Tá? Só que atm não é unidade no sistema internacional, tem que passar para Pascal. A gente sabe que a relação entre atm e Pascal é 1 atm, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, é 101.325 Pascal. Então, 3 atm vai ser 303.975 Pascal. E esse valor ele falou que é um valor absoluto. A pressão 2 é a pressão atmosférica, que ele fala o seguinte, olha, a tubulação descarrega para a atmosfera. Então, a pressão que atua no ponto 2 é a pressão atmosférica. Se a gente trabalha em termos absolutos, 101.325 Pascal. Tá? Por que esse cuidado entre pressão absoluta e pressão manométrica? A gente sabe, né, que a equação de Bernoulli, ela trabalha para fluidos incompressíveis, ela trabalha aí com um ΔP sobre ρ, uma variação de pressão dividido pela densidade. Então, a diferença entre pressões absolutas é igual à diferença entre pressões manométricas. Então, tanto faz eu trabalhar na equação de Bernoulli com pressão absoluta ou manométrica, desde que eu escreva os dois pontos em relação ao mesmo nível de referência, ou seja, os dois valores absolutos ou os dois valores manométricos. Aqui, como ele já tinha dado a pressão absoluta no ponto 1, eu optei por trabalhar as duas absolutas. Então, P1 absoluto, 303.975 Pascal. Pressão 2 absolutas, pressão atmosférica ao nível do mar, 101.325. Então, a nossa equação, tá, se eu resolver isolar, P1 menos P2 mais GZ1 menos Z2 é igual a perda distribuída. Tá? Então, aqui eu coloquei os números, ó. Pressão absoluta dividido pelo ρ, menos pressão absoluta dividido pelo ρ, mais 9,81 vezes o desnível, a diferença de altura entre os pontos 1 e 2 vai ser F,
L, que é 41 metros, o diâmetro 0,15, a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, achei que Z1 menos Z2 é menos 14,6. Então, o que isso significa? Que Z2 é maior do que Z1. Então, o escoamento ele estava subindo.